Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu vou explicar para vocês como que vocês trabalham com APIs. Não vai ser cobrado na disciplina, mas é mais para que vocês já tenham uma noção de como tudo funciona. Por quê? Por exemplo, se você, na sua empresa, ou algum projeto que você queira utilizar, o pessoal já trabalha com APIs, você pode consumir essas APIs dentro do seu aplicativo móvel. E como é um projeto que o pessoal que trabalha com Ionic, com Flutter, com React Native, gosta de pegar como exemplo, é o aplicativo da Marvel. Porque a Marvel, não sei se vocês sabem, ela fornece para você uma área de desenvolvedor onde você pode consumir as APIs dele. Eles vão te passar uma chave pública e privada, e vocês podem trabalhar com essas chaves no projeto de vocês. Então aqui está meu aplicativo, eu vou explicar para vocês agora de forma sucinta como que ele trabalha. Bom, primeira coisa, eu criei meu projeto. Vocês podem tanto usar o Snack quanto utilizar a máquina de vocês para aqueles que estiverem utilizando. Vocês vão criar o projeto e vão começar a criar o código-fonte. O que esse código-fonte faz? Bom, primeira coisa são os imports. Eu estou trabalhando aqui com 3 páginas, eu já importei elas estão aqui dentro do meu source, screens e o nome delas. E durante esta semana a gente viu também a navegação entre telas. Se vocês ainda não viram os vídeos da semana, eu recomendo que vocês vejam eles antes de assistir esse vídeo, porque senão vai ficar um pouco confuso o que eu estou fazendo aqui. Bom, então eu estou criando a minha navegação e a minha stack. O que eu faço na minha stack? Dentro da minha classe, eu renderizo ela e retorno o meu container, e dentro do container eu coloco o meu navigation. Por padrão, a primeira página, a primeira screen, é ela que vai ser renderizada primeiro. Mas você pode mudar isso passando esse parâmetro aqui dentro do Navigator, Initial Route Name, e você coloca o nome da sua página que será renderizada primeiro. Então o nome da minha screen, o componente que ela vai renderizar, e durante a semana, nos vídeos anteriores, a gente não trabalhou com options. Que options são essas? O que eu vou passar como parâmetro para ser renderizado no meu título logo acima. Aliás, aqui na minha barra de navegação do meu aplicativo. Então eu posso passar, por exemplo, o título, eu posso passar o estilo do meu header, eu posso passar o estilo do meu tint color. O tint color é aquela setinha que é exibida, então eu posso trabalhar tudo isso dentro da minha options. E aqui então para vocês está explicado como que vocês utilizam isso. Então eu coloquei a minha home, que é uma das minhas screens. Eu coloquei a minha description, que é uma outra screen que eu tenho, que quando eu clicar sobre um dos meus heróis da Marvel, ele vai colocar algumas descrições para mim. E além disso, como eu não consigo visualizar todas os meus detalhes dos meus heróis, eu vou criar uma web page, e essa web page vai redirecionar para o site da Marvel. Inclusive, esse é um componente que, por exemplo, você pode utilizar caso você já tenha um aplicativo que ele é responsivo na web. Você pode criar um aplicativo de teste e apenas redirecionar com uma WebView para o seu site que já é responsivo. Isso para você ter uma noção de se os seus usuários vão gostar da sua aplicação ou não. Bom, então aqui na minha tela inicial, meu app.js, estou aqui no app.js, para mim, ele faz só isso. Ele define os meus containers e as minhas rotas, as minhas páginas que eu vou utilizar. Então, como a minha página inicial é a home, eu vou lá na home ver o que ela faz. A minha home agora ela vai ter bastante conteúdo. Por quê? Porque eu vou ter os meus componentes que vão ser renderizados aqui nela. Então, vamos lá ver o que está acontecendo. Bom, na minha home, o que acontece? Eu primeiro importo os componentes que eu vou utilizar. E aqui de novidade para vocês, eu tenho aqui, o que acontece? Esse MD5 que eu estou importando from js.md5, porque ele eu vou utilizar para me fazer a minha chamada da API. Aqui, depois eu vou apagar aqui minha public key,
e a minha private key. Depois eu vou ter que alterar, né, porque está indo no vídeo. Teoricamente vocês não poderiam estar vendo minha pública e private key, porque isso aqui é individual. Se vocês forem utilizar, vocês têm que criar lá uma chave para vocês. E depois disso, então, eu começo a definir a minha navegação. Aqui eu tenho o Navigation Options, que é o meu título Heroes, que vai ser exibido quando eu clicar na página do meu herói. E eu crio um vetor chamado Data. Lembra do State, que a gente viu também na semana passada? Então, eu criei aqui um State, e o meu State de início ele é um vetor vazio. Então, pessoal, agora começa, digamos, a brincadeira. Por quê? Lembra do componente de mount? Aqui eu vou sincronizar ele, fazer um async. E quando então eu renderizar a minha página home, ele vai fazer a chamada para esse componente. O que esse componente faz? Primeiro ele vai criar uma data, ele vai converter essa data para um valor numérico. Por que eu vou precisar isso para quando eu for chamar a minha URL? E depois disso eu vou fazer uma conversão, vou criar uma hash, criando meu md5.create, o md5 que eu importei aqui em cima. E depois disso, então, eu vou fazer um hash com o quê? Com o meu timestamp, que eu criei aqui, que é a minha data, mais a minha chave privada e a minha chave pública. Porque esses dados eu vou o quê? Eu vou utilizar na minha URL. E agora, então, a minha URL. A minha URL, então, ela vai ser retornada para dentro de um response. Aqui é, obviamente, eu que criei essa variável. Vocês poderiam criar ela com o nome que vocês quisessem. E aí, o que acontece? Eu vou fazer uma chamada, vou fazer um fetch para a minha URL. Lembrando que essa URL aqui está lá na documentação da Marvel. Aqui eu estou apenas trabalhando com ela. Então, vamos lá ver o que ela acontece. Aqui eu estou passando para ela tudo isso. Estou chamando os meus heróis. E estou passando meu timestamp, que é a minha data, que eu criei logo aqui em cima. Eu estou ordenando esses meus heróis pelo nome. E estou limitando esse número a 100. Lembrando que 100 é o limite máximo. Se vocês quiserem retornar mais, vocês vão ter que estudar lá a API da Marvel para ver como que isso funciona. Lembrando, mais uma vez, que isso não é conteúdo obrigatório do curso. É apenas um adendo para que vocês tenham uma noção de como trabalha com essas informações. E depois disso, eu passo a minha public key e a minha hash. A hash, lembrando que é a hash que eu criei ali em cima. Então, passando isso com hexadecimal. Depois que eu faço isso, eu vou pegar esse valor, que vai retornar para mim um JSON, eu vou converter ele e passar para o meu response.response.json. Mais uma vez, isso aqui é uma constante que eu criei, uma variável. Depois que eu fizer tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados, vou converter eles vou pegar esses resultados e vou converter eles e jogar dentro do meu data. O que é o meu data? Meu data é o vetor que eu criei logo aqui em cima. Bom, então eu já tenho aqui os meus dados retornados da minha API da Marvel. Agora então eu tenho que trabalhar para que ele retorne aqui para mim na minha tela, na minha home. Como que eu faço isso? Lembra quando a gente trabalhou com os flat list, que a gente renderizou os itens? É isso que a gente vai fazer. Aqui eu tenho meu render item, eu vou passar esse item para ele, e dentro desse item o que vai acontecer? Ele vai ter uma scroll view, que é o que vocês devem estar notando, né, que eu estou conseguindo rodar ela, em minha scroll view, e dentro dessa scroll view eu estou envolvendo os meus componentes num touchable past, que foi inclusive o conteúdo dessa semana. E quando eu clicar dentro desse touchable opacity, ele vai chamar para mim uma função onItemPress, que a gente vai ver daqui a pouco o que ele faz. Bom, mas antes da gente ver o que o meu ItemPress faz, dentro do meu scroll view eu tenho meu touchable opacity e ele está fazendo para mim o que? Percebam, uma imagem, e além da minha imagem eu tenho um texto, que é o nome do meu herói. Então, como que ele está fazendo isso? Ele está passando um estilo. Aqui eu não criei um estilo, eu passei manual aqui o estilo que eu quero. E ele está dando um source dentro do quê? Dentro da URL desse objeto. E onde que está isso? Dentro do item que eu passei aqui em cima. Então, o meu render item pega esse item e retorna para mim. Lembrando que é como se fosse uma árvore. Item.thumbnail.path, ou seja, é o caminho da minha URL.
Mesma coisa para o texto. O texto, no caso, é um pouco mais simples. Por quê? Porque é somente o item, ponto, nome do meu herói. E então eu fechei meu Touchable Opacity. E continuando, pessoal. O que o meu OnItemPress faz? Ele vai receber o item, porque eu vou precisar dessas informações na próxima página, e vai navegar então para a página Description. Lá na Description, então, eu vou passar o meu Hero, lembrando que esse Hero está recebendo o meu item que eu estou recebendo aqui, e lá na página Description vai chamar Hero, porque eu vou tratar essas informações. E beleza, então aqui eu estou envolvendo o meu render item, mas ele ainda não está sendo renderizado na tela. Por quê? Porque aqui eu tenho a minha flat list. Então, minha flat list que vai fazer esse trabalho. O que a flat list faz? Lembra do conteúdo desta semana? Ele recebe o vetor e ele passa o render item, chamando cada item desse vetor. O meu render item não é onde que está. O render item é o que eu acabei de ver aqui com vocês, o que ele faz. E depois disso, ele trabalha com o extractor. O que é? É cada item desse, cada index desse valor, desse vetor, que ele torna-se único. E depois disso, após cada flat list, eu tenho um separator, que nada mais é que o quê? Que uma divisão para cada item da minha flat list. Pessoal, então é isso que faz a minha home. Ela recebe esse vetor lá da minha API da Marvel e retorna esses dados para mim na home. E o que acontece quando eu clicar então aqui, quando eu clicar em algum dos itens? Ele vai para a minha página de descriptions. Vamos clicar aqui em cima de um para ver como que ele faz? Então ele vai lá para dentro da minha página. Então na descrição, o que acontece? Aqui, vocês viram como ele não... Vamos lá na description, ver o que acontece. Como minha description, aqui eu estou recebendo meu Hero, e vou reduzir aqui o zoom, para que a gente consiga ver o que está acontecendo. Porque como a tela ela é inteira, então aqui eu não tive o meu Scroll View. Mas dentro dela, o que acontece? É o mesmo padrão. Eu criei aqui a minha classe, fiz os imports que eu vou utilizar dentro dela. Mesma coisa, o Hero eu recebi da página anterior. E aqui então, o que acontece? A minha página, a minha image, o que é? É o meu hero.thumbnail.path. E aí, além disso, a extensão do meu path. E mais uma vez eu coloco o nome do meu herói. Além disso, com o conteúdo adicional, eu criei um button. E esse button o que faz? Ele vai chamar uma web page de outras informações que o meu herói tiver. Então vamos lá ver o que acontece quando eu clicar aqui em web page. Eu clicando em web page, ele vai abrir uma página que está chamando diretamente lá uma web view que vai chamar diretamente a URL lá da Marvel e vai ter informações do meu herói. Aqui é como se eu estivesse dentro da página da Marvel. Só que o que? Está renderizando dentro do meu aplicativo. Então, pessoal, é isso. Trabalhar com APIs é basicamente isso. Existem outros jeitos de trabalhar? Sim. Inclusive, aqui na página do curso, eu coloquei um outro vídeo de uma outra pessoa que trabalha de uma forma diferente, para que vocês expandam o conhecimento de vocês. Então, relembrando, eu tenho a minha home, que renderiza os objetos. Quando eu clico no meu objeto, ele tem a descrição desse meu herói. E se eu clico na web page e essa página tem essas informações, o que acontece? Vai exibir aqui para mim na tela. E como eu estou redirecionando para o próprio site da Marvel, se não tiver o herói, o que acontece? Ele redireciona para uma página, para a página home. Então também já corrige automaticamente para mim. Pessoal, então é isso sobre APIs. Obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem trabalhar com alguma outra API, vocês podem fazer uma pesquisa aí no Google, APIs públicas. Vocês vão ver que existe uma infinidade de APIs que vocês podem começar a brincar. E se vocês tiverem alguma dúvida, peço que me contate para a gente ir trocando ideias. Obrigado e até mais.